Olá a todos e todas. Lembre que eu terminei o vídeo passado falando sobre essa caixa preta que o behaviorismo não quis abrir e que justamente agora o cognitivismo, as ciências cognitivas estão tentando abrir, desvendando os mecanismos que estão dentro dessa caixa preta e que são responsáveis pelo nosso comportamento. Ao mesmo tempo, quando a gente abre essa caixa preta, uma resposta possível seria: vamos olhar os mecanismos fisiológicos, cerebrais, e eles serão suficientes para a gente poder entender o comportamento. Mas a verdade é que isso não parece ser a verdade. Embora as neurociências façam parte daquele esforço conjunto que constitui as ciências cognitivas, não parece ser o caso que a descrição das nossas atividades cerebrais, dos nossos processos fisiológicos, sozinhos sejam suficientes para tornar o nosso comportamento inteligível. Isso se deve a um fator bem simples. O fato é que o nosso comportamento ele é guiado por razões. A gente entende o nosso comportamento atribuindo intenções, desejos e crenças aos indivíduos com os quais nós interagimos. Então, para ver isso, um exemplo bastante simples. Pedro viu um acidente de carro e ele disca para o 192 solicitando socorro. Ele quer que uma ambulância chegue para socorrer as pessoas que estão ali sofrendo as sequelas do acidente. A gente poderia descrever esse comportamento fazendo o exame do cérebro? Bom, as neurociências ainda estão muito longe, obviamente, de conseguir conectar o que ocorre, né, no nível mais elementar do cérebro e aquilo que o organismo exibe em termos de comportamento. Mas até podemos imaginar uma situação em que nós conhecêssemos, né, todas as sinapses que ocorrem no cérebro, todas as trocas químicas, todos os detalhes da fisiologia, né, que compõem o cérebro humano, e poderíamos até conseguir, eventualmente, prever, bom, dado essa atividade cerebral, haverá certos disparos neuronais, que por sua vez disparará certos comandos motores, e por sua vez irá fazer com que os membros, né, digamos assim, do Pedro se movam de tal modo que ele consiga discar 192 no telefone. Mas será que isso faz com que o comportamento desse indivíduo se tornou inteligível para nós? A resposta parece ser muito claramente que não. E se a gente fizer a seguinte pergunta, ficará claro por quê. Bom, e se ao telefonar, ao tentar telefonar, ele descobre, por exemplo, que o telefone está quebrado? O que vai acontecer? Bom, se a gente tem só essa descrição cerebral, essa descrição em termos fisiológicos e neuronais, não tem exatamente como a gente imaginar o que iria ocorrer se o telefone não funcionasse. Mas quando a gente apela para um outro nível de descrição, que é o nível normal ao qual nós apelaríamos, é muito claro o que vai acontecer. O Pedro vai tentar um outro meio de se comunicar, né, com o serviço de apoio, de ajuda. Por quê? Porque ele quer ajudar aquelas pessoas. Essa é a sua intenção, esse é o seu desejo. E é fazendo essa atribuição que a gente consegue fazer previsões do que aconteceria se as coisas fossem um pouquinho diferentes do modo como elas correram. Só que quando eu tenho essa descrição num nível que é puramente cerebral, ou neuronal, fisiológico, eu não consigo fazer esse raciocínio contrafactual. Sem essa suposição, está sendo estabelecida num outro nível de explicação, qual suposição? De que o Pedro ele quer ajudar aquelas pessoas. Eu não consigo fazer esse raciocínio contrafactual. Bom, de que ele iria procurar um outro meio para poder ajudar aquelas pessoas. Ele iria perguntar se mais alguém tem um outro telefone. Ele iria, enfim, sair correndo para pedir ajuda em outro lugar. Então, a ideia é que a gente entende o comportamento das outras pessoas, isso é trivial. Só estou chamando a atenção para algo que nós corriqueiramente falamos, mas que chama a atenção para o fato de que tem um nível de explicação do comportamento humano que não pode ser e que não é completamente reduzido ao nível cerebral, fisiológico ou neuronal. No entanto, esse nível também é pouco, né, articulado cientificamente. Isso é o que nós fazemos no dia a dia para entender uns aos outros.
né? Atribui crenças, desejos, intenções. A gente examina o comportamento das pessoas. Um sujeito está olhando para mim de soslaio, eu imagino que ele está suspeitando de mim. Eu vejo alguém na rua me encarando, eu atribuo a ela a intenção de fazer algum mal a mim, ou talvez de me agredir. Então, não há outra maneira pela qual a gente entende uns aos outros, senão fazendo essa atribuição de crenças, desejos, intenções, que é o que nos permite prever o comportamento das outras pessoas e entender por que elas fazem as coisas que elas estão fazendo. Mas, no entanto, esse vocabulário, isso que se chama de psicologia popular, e popular aqui não é nenhuma maneira de querer diminuir essa psicologia, né, essa prática que nós fazemos, simplesmente querer enfatizar que se trata de uma prática que nós compartilhamos de uma maneira pela qual nós entendemos uns aos outros como sendo dotados, né, de mente. No entanto, essa prática, esse vocabulário, essa psicologia popular, ela é pouco precisa. A gente consegue prever, certamente com algum grau, o comportamento de uns aos outros, mas a gente não consegue explicar, né, completamente o nosso comportamento. A gente não consegue, por exemplo, como no teste de seleção de Watson, explicar só por apelos a crenças, desejos e intenções, porque que em alguns casos nossos raciocínios são eficazes, eficientes, e em outros casos, em outras situações, eles não são eficazes o suficientes. Então tem que haver, ao mesmo tempo, um nível de explicação que não é muito afastado desse que nós encontramos cotidianamente, que apela a crenças, desejos, intenções, mas ao mesmo tempo não é aquele nível tão baixo quanto o fisiológico, o neurológico, que não nos permite entender por que as pessoas estão se comportando da maneira como elas estão se comportando. E não é justamente esse nível de ser guiado por razões. Nós somos seres que são guiados por razões. Então a gente precisa encontrar esse nível intermediário que nos possibilite, ao mesmo tempo, apresentar explicações cada vez mais sofisticadas desses mecanismos que compõem a caixa preta que é a mente, mas, ao mesmo tempo, não seja no nível puramente neurológico. E justamente a proposta, então, que é feita pelas ciências cognitivas, pelo cognitivismo clássico, em especial, é que a nossa atividade cognitiva ela deve ser explicada em termos de estruturas representacionais no cérebro e por processos computacionais que operam sobre essas representações. Basicamente, a gente tem que ver os organismos, especialmente aqueles que exibem inteligência, como realizando computações sobre representações. E como eu já disse, muitas dessas atividades, muitos desses processos computacionais sobre representações ocorrem num nível não consciente, num nível que a gente chama de subpessoal. Aqui só um detalhe, poderia usar a palavra inconsciente, esses processos são inconscientes, não tem nenhum problema usar. Eu estou usando subpessoal mais ou menos com esse sentido de inconsciente. Eu só tenho uma reserva com respeito a esse termo. Como é um termo muito usado na teoria do Freud, nós podemos contrabandear algumas perspectivas que ele tem com respeito ao inconsciente, para isso que eu estou chamando de subpessoal. Para o Freud, inconsciente é sempre um conteúdo que de alguma maneira foi reprimido na história passada do indivíduo. Não é essa a noção de inconsciente que está em jogo aqui. Não se trata de algo que era consciente e foi reprimido por um nível que não está no momento acessível ao indivíduo, mas que, por terapia, poderia voltar a ser acessível. Estamos falando aqui de processos e de representações que são opacas para a consciência do indivíduo. Não há terapia que faça com que esses elementos, esses mecanismos, tornem-se acessíveis pela introspecção. Eles vão ser conhecidos pela pesquisa científica, eles vão ser desvendados pela atividade teórica, que vai postular, que vai supor esses mecanismos, esses processos, essas representações, e a partir deles explicar aquilo que nós manifestamos, aí sim, no nível consciente, no nível comportamental. Então, vou usar
Então, fiquem atentos. Eu vou preferir normalmente usar, né, o termo subpessoal quando eu falar de coisas que não são acessíveis à consciência do indivíduo, mas que são estruturas importantes para explicar o seu comportamento. E quando eu usar também aqui nas aulas inconsciente, vai ser nesse sentido de subpessoal. Se eu quiser usar no sentido do Freud, aí eu vou enfatizar que é esse o sentido, ok? Bom, aqui é importante para formar um quadro mais completo, rever uma série de distinções, já que eu estou falando de níveis de explicação e a gente está procurando aqui justamente um nível de explicação para esses elementos que compõem essa caixinha preta que o behaviorista não quis abrir. Uma tipologia que foi feita pelo David Marr, que é um teórico bastante importante das ciências cognitivas, escreveu um livro muito importante sobre a visão, já falei dele acho que na primeira aula, e que é a seguinte: ele vai distinguir 3 níveis de explicação, que são complementares e que vão andar em conjunto quando nós estamos estudando as ciências cognitivas. Que é o nível computacional, o nível algoritmo e representacional e o nível de implementação. E aí, com um exemplo bem trivial, a gente entende o que cada um deles estará fazendo. Então, imagine que você está observando o trabalho de um caixa. Imagina que você é um marciano, chegou aqui na Terra e está observando o trabalho de um caixa e precisa explicar o que ele está fazendo. Então, a primeira pergunta que você vai fazer é: que função computacional aquele caixa está realizando? Qual é a melhor função que se ajusta às ações que ele está realizando? Ele está passando vários itens pela caixa registradora e ela está fazendo alguma coisa com relação a esses itens. Qual que seria a função matemática que melhor se ajustaria a isso que está sendo realizado? A função de soma. Essa parece ser a que melhor se acomoda à atividade do caixa. Eventualmente, ele subtrai e algum item foi introduzido erroneamente e o cliente pede para retirar, mas no geral, o que está sendo feito é simplesmente uma soma simples dos valores daqueles itens. Não é multiplicação, não é divisão, não é nenhuma outra operação. Bom, aí a gente passa para o segundo nível. Então, isso significa que eu já consegui compreender, num certo nível, qual que é a tarefa computacional que aquela atividade resolve. Então, eu já identifiquei a função computacional daquela tarefa. E aí a gente passa para um segundo nível, que é o nível do algoritmo. Bom, como que ele realiza essa tarefa computacional? Ele vai precisar, nesse caso, representar, né, o valor dos objetos por um sistema numérico qualquer. Bom, sistema binário, sistema decimal. Normalmente a gente usa um sistema decimal, mas a máquina ela mesma pode usar outros sistemas. Essa seria a maneira pela qual a gente vai dizer, bom, aqui está usando um tipo de representação, sistema binário, ou outro tipo de representação, sistema decimal. E o segundo passo é, dado que as coisas estão representadas dessa maneira, como que eu posso operar sobre essas representações de modo, por exemplo, a conseguir somar o valor dos diversos itens que foram comprados pelo indivíduo. Aqui é interessante enfatizar que mesmo operações tão simples como a de soma podem ser realizadas de diferentes maneiras. Mesmo na escola, talvez vocês tenham aprendido a realizar a soma de mais de uma maneira. Há diferentes algoritmos da soma. E esse é o segundo nível de explicação. Quando nós estamos interessados em entender como funciona, por exemplo, uma capacidade mental, vou voltar aqui de novo à percepção. Como que a gente passa daquelas representações bidimensionais para as representações de objetos no espaço tridimensional? Isso pode ser feito de diversas maneiras. Só que a nossa mente certamente vai implementar um algoritmo específico. E precisamos, então, refletir sobre qual seria a maneira correta de modelar isso que está se passando na nossa mente ou no nosso cérebro. E é por isso que a gente vai precisar, então, do terceiro nível, que é o de implementação, que vai olhar, de fato, como que esse algoritmo ele pode ser realizado numa máquina específica. Como que aquela função matemática que está sendo operada pelo caixa e que pode ser realizada
por um determinado algoritmo está, de fato, implementada numa calculadora específica, numa máquina específica. Do mesmo modo, se a gente pega aqui a situação da percepção, nós temos que olhar como que, de fato, o processamento daquela imagem bidimensional em uma representação tridimensional, como que o algoritmo que se supõe que faça essa transformação está, de fato, implementado nos mecanismos cerebrais que nós efetivamente encontramos. Então aqui é interessante, porque de fato a gente vê como que esses três níveis podem, em cooperação, oferecer, né, uma explicação mais estruturada dos mecanismos que compõem, né, a caixa preta que forma a nossa mente. Então nós podemos usar as pesquisas que vêm lá das neurociências, através do escaneamento da atividade cerebral. Tem várias técnicas para isso, podemos até falar mais disso depois, mas através desse tipo de pesquisa, podemos mais ou menos procurar padrões de atividade ou estruturas cerebrais que de alguma maneira ilumina entre as opções que nós temos. Lembra que mais de um algoritmo pode responder à pergunta sobre como uma atividade computacional, como que uma função computacional pode ser computada. Há diferentes algoritmos para poder computar uma função computacional. Então, nós temos várias opções. Quando a gente olha como que o cérebro está funcionando, podemos ter alguma evidência através do padrão de atividade, através da localização e das estruturas cerebrais onde essa atividade está sendo realizada, podemos ter alguns indícios indiretos de que talvez uma certa opção de algoritmo se baseie em uma certa estrutura de dados seja preferível, seja mais compatível do que outros algoritmos à luz disso que foi encontrado, então, no nível cerebral. E o reverso também pode acontecer. Como eu disse antes, como nós podemos encontrar, na verdade, um infindável número de padrões de atividades cerebrais, depende do que você está procurando, qual que é a escala temporal, por exemplo, que você está analisando, ter já alguma ideia desses possíveis algoritmos já orienta também o que você vai procurar quando você está fazendo, por exemplo, um desses escaneamentos da atividade cerebral. Então, a ideia é que com esses três níveis a gente vai destrinchando, digamos assim, as capacidades cognitivas que são responsáveis por isso que a gente percebe na superfície da nossa vida mental, que são as nossas emoções, os nossos raciocínios, as nossas reflexões, os nossos comportamentos. Por trás disso, haverá uma série de capacidades e módulos e mecanismos que apelam à noção de representação e computação para poder explicar o que está ocorrendo lá na superfície, no comportamento. Então é interessante que a gente vê então como que esses três níveis de explicação eles podem nos oferecer um programa de investigação científica. E, segundo ponto importante, esses dois primeiros níveis aqui, eles justamente colocam como ênfase a detecção. Quais são as computações que estão sendo realizadas? Quais são as representações que estão sendo usadas para que essa função computacional seja computada? E por isso mesmo, então, essas duas noções ganham uma centralidade no programa do cognitivismo clássico. São essas duas noções, a representação e a computação, que vão animar o modelo por meio do qual a gente vai tentar abrir aquela caixinha preta que o behaviorismo tentou deixar fechada. Então, o representacionalismo vai dizer que os nossos estados mentais eles representam características do ambiente. A gente vai supor que o nosso cérebro tem um monte de representações, de alguma maneira, estão relacionadas com o mundo. E a gente vai pensar também que os nossos processos mentais, as nossas atividades mentais, elas manipulam essas representações. São essas duas ideias que compõem o núcleo duro do cognitivismo clássico. E esses são dois conceitos centrais para o cognitivismo: a computação e a representação. Temos que tentar entender como chegamos a ser capazes de ter essas representações que nós fazemos acerca do mundo,
e muitas delas, inclusive, em um nível, repito, que não está acessível à própria reflexão consciente, ou seja, não está acessível à nossa introspecção, ocorre num nível subpessoal, e também essa noção de computação, que já foi iluminada através da discussão sobre a máquina de Turing. Computação são aquelas operações que são realizadas por uma máquina de Turing. Tudo aquilo que pode ser modelado por uma máquina de Turing computa, digamos assim. Só que a gente está colocando uma restrição aqui a mais. Nós estamos interessados em máquinas que computam sobre representações, ou seja, que fazem operações sobre representações. Não só máquinas que estão transitando de um estado para o outro, quando elas se encontram, num determinado estado interno e estão recebendo certas entradas. A gente viu que só isso era suficiente para uma máquina de Turing. Aqui a gente está colocando um ingrediente a mais. Além disso que nós já vimos na máquina de Turing, a ideia é que cognição vai ser essas operações, essas transições de um estado para o outro, onde representações estarão sendo manipuladas e transformadas. Nós precisamos iluminar a noção de representação. Ela é central e para a qual nós vamos dedicar uma semana para a discussão. Só para antecipar algumas questões que vão surgir, o representacionalismo é essa ideia de que nós temos uma série de representações pessoais e subpessoais, ou seja, algumas acessíveis à consciência, outras não acessíveis à consciência, e que colocam o organismo em contato com seu ambiente externo. Uma série de experimentos que foram feitos com Hans na década de 50 mostraram que uma série de células que pertencem à retina da RAM, elas estão correlacionadas, por exemplo, com certas atividades que ocorrem ou com certos fenômenos que ocorrem no seu entorno. Então, por exemplo, a presença de um mosquito, a presença de um pontinho preto andando no entorno da RAM, provoca o disparo dessas células, que é um conjunto de células que apresentam um certo tipo de atividade, que está correlacionado ao movimento que esse mosquito, que esse pontinho preto, digamos assim, andando no entorno dessa RAM, executa. Então isso levanta a questão, bom, será que esse padrão de atividade está correlacionado com a atividade desse mosquito, desse pontinho preto? Significa, ou é suficiente para que a gente possa dizer que esse conjunto de células, com esse padrão de atividade, representa esse mosquito? Veja que aqui a gente está falando de algo que talvez não, ocorra muito antes da RAM ter qualquer tipo de experiência consciente. Se é que ela tem alguma, não vou entrar nessa questão aqui. Porque nós estamos falando de um conjunto de células que pertence à retina da RAM. Nós estamos falando de processos que vão ser realizados depois, que vão redundar, se é o caso de que ela tenha uma experiência perceptiva, que vão ocasionar essa experiência perceptiva. Nós estamos falando de um conjunto de células que estão presentes na retina da RAM e cuja atividade está correlacionada com algo que está acontecendo no seu ambiente. Será que isso é suficiente para a gente poder dizer que essas células representam esse objeto no ambiente? Esse objeto que se encontra no ambiente da RAM? Então, essas são questões sobre a representação que a gente precisa levantar. Como é que determinadas células, determinadas partes dos cérebros ou conjunto de neurônios adquirem a função de representar alguma coisa? Como é que essas representações estão estruturadas? Qual é o poder representacional de um sistema representacional? O que essa RAM consegue representar? Ela consegue representar mosquito? Ela representa alimento? Ou ela representa, por exemplo, só um pontinho preto? Veja que eu posso descrever a mesma coisa de diversas maneiras, mas é de se esperar que ela esteja representando só uma dessas coisas. Como que a gente determina isso? Uma teoria da representação deveria ser capaz de responder a essas questões, já que, novamente, eu quero abrir a caixinha preta e quero justamente identificar os mecanismos que são responsáveis pelo comportamento, seja do animal, seja o nosso, do ser humano. Quais operações, então,
se essas células estão representando, seja o pontinho preto, seja o mosquito, seja alimento, como que dali para frente isso vai ser processado até desencadear uma espécie de crença, uma espécie de percepção, que por sua vez irá ensejar algum comportamento. Por exemplo, jogar a língua para o lado e capturar esse mosquito, esse pontinho ou esse alimento. É isso que se quer, no final das contas, explicar. Mas para isso a gente precisa ter todos esses elementos encadeados num mecanismo que vai conseguir produzir esse comportamento. Então são noções que precisam ser articuladas de um modo mais preciso. E por isso mesmo a noção de representação é uma noção fundamental aqui para o cognitivismo clássico. E aqui é importante que uma pergunta também que vai aparecer, que já está ali, na verdade, presente na primeira, né, como essas células ou atividades cerebrais ou conjuntos de neurônios adquirem a função de representar. Porque aqui o que nós precisamos responder, e eu vou certamente formular isso de outras maneiras para ficar ainda mais claro, é como que essa capacidade de se referir a algo no mundo, de direcionar-se a algo no mundo, surge. Porque é uma capacidade que seres inteligentes, que é a capacidade que nós chamamos da capacidade de ter estados intencionais, né, direcionados a alguma coisa, que é a capacidade que seres inteligentes possuem. E isso é algo que já nos distingue, por exemplo, do caso de fato de um computador. Por isso estou enfatizando aqui que, no caso do cognitivismo clássico, não é só a noção de computação, é a noção de computação sobre representação. Porque a nossa pergunta aqui é como nós somos capazes, ou como seres inteligentes, ou seres com mente, são capazes de ter representação original. O que é isso? No caso de um computador, eu até posso dizer, ou no caso de uma máquina de calcular, eu posso dizer, ela está representando números. Por isso mesmo ela está calculando. Mas eu estou interpretando a atividade daquele mecanismo como sendo, né, a atividade de um mecanismo que representa números. Poderia representar uma outra coisa qualquer. Nós estamos projetando uma série de representações nos estados físicos nos quais os computadores se encontram. No nosso caso, não deve-se esperar outra pessoa estar projetando essas representações em nós. Nós somos capazes, ou os seres inteligentes em geral, são capazes de ter representações originais, que não se devem ao fato de alguém estar projetando essas representações sobre os estados físicos e fisiológicos daquele organismo. Então, essa é uma pergunta fundamental que uma teoria da representação deve conseguir responder e que é fundamental para poder explicar como seres inteligentes são capazes de, por exemplo, pensar acerca das coisas que estão ao seu redor. E isso diferencia, por exemplo, um animal inteligente, um ser humano inteligente, de uma calculadora, que computa, mas a gente diria não é inteligente. Não tem a capacidade de se referir ao mundo, de pensar sobre o mundo. Por mais que a gente queira dizer que está representando números, é a gente que está projetando isso naquela máquina. Ter essa capacidade originária de se referir ao mundo parece ser um componente fundamental da inteligência e do pensamento. E por isso mesmo, as teorias aqui cognitivas precisam responder a essa pergunta sobre a representação. O que nós temos, então? Em vez dos conceitos imprecisos da psicologia popular, que, no entanto, é fundamental para a gente identificar os nossos comportamentos no nível mais de superfície, e que foi importante também para chamar a nossa atenção para um nível de explicação que esteja acima do puramente fisiológico, neurológico ou cerebral, nós precisamos de um nível que também é independente do cerebral, mas que pode ser especificado com mais precisão. E justamente esse é o nível computacional e representacional. Então, a ideia é encontrar justamente os mecanismos subjacentes às nossas atividades de raciocínio, de pensamento, de resolução de problemas, subjacentes à nossa percepção, e que possam ser, então, especificados em termos do que elas estão fazendo computacionalmente e sobre quais representações
essas computações estão, né, operando. Com isso, a gente vai formando, né, um modelo da mente humana, juntando esses mecanismos que, em conjunto, são capazes de produzir esse comportamento e as reflexões e pensamentos que nos aparecem à nossa vida consciente. Essa é a ideia básica das ciências cognitivas. Modelar o comportamento humano, ou modelar, na verdade, a mente humana, apresentando os mecanismos computacionais e representacionais que compõem aquela caixinha preta que é responsável, então, pela produção do comportamento e pela produção também dos nossos pensamentos, que são, esses sim, acessíveis à nossa atividade reflexiva e introspectiva. Eu acho que, por enquanto, é isso. Já temos material suficiente para começar a entender melhor o que o modelo cognitivista clássico está propondo fazer. Ok? Boas leituras e bons estudos.